E aí pessoal, beleza? Como é que vai? Tranquilo? Hoje estamos aqui para falar de um cara espetacular, um cara que teve muito sucesso. Ele e o seu parceiro foram pessoas assim extraordinárias, fizeram um grande sucesso, né? Eu estou falando, quando eu digo ele e seu parceiro, estou falando da dupla Carlos César e Cristiano. E hoje temos a honra de receber aqui Cristiano César. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Cristiano da dupla Carlos César e Cristiano. Hoje, Cristiano César na carreira solo. Porque, como muita gente sabe, talvez até você saiba também, que o Carlos César, ele já não está mais aqui no nosso plano. Já está cantando no Coral dos Anjos. E aí eu tive que continuar minha lida, minha caminhada sozinho. Sempre levando a bandeira de Carlos César e Cristiano, porque é a minha história, meu passado, meu presente e meu futuro também. Porque o passado é tão bonito, graças a Deus, que pode estar me dando de presente um futuro maravilhoso aí. Isso depende muito do meu trabalho. Então, eu sou um garoto, um garoto que amava os Beatles e muita música sertaneja, que ama muita música sertaneja. E eu comecei a cantar quando criança ainda. Eu nasci em Piacatu, uma cidade do interior de São Paulo, ali próximo a Araçatuba. E dali de Piacatu, eu era uma criancinha ainda, me levaram para Rinópolis. Rinópolis, onde eu passei a minha adolescência, a minha infância. Já era um garotão que gostava de cantar. E eu cantava em circos. Para mim não varar por baixo do pano, que chamava-se varar o circo, né? Para assistir o espetáculo, ou eu vendia pirulito, ou eu cantava. E como eu tenho um irmão que cantava já, ele tinha 20 anos na época e eu tinha 10 para 11, ele cantava nos circos também. Aí a gente formou uma parceria para cantar. Meu irmão chama Brasil e eu era o Brasilzinho. Não era um nome profissional, nem com intenções de futuro artístico. Era apenas para mim não varar o circo mesmo, que eu ia cantar. E satisfazer o ego, porque um garoto, eu gostava de cantar música de Joselito, La Malagueña, eu gostava de cantar músicas sertanejas bem tradicionais. E música popular também, que eu cantava muito. Eu fazia minhas imitações baratas de Gerry Adriane, Sérgio Reis, mas com aquela voz de garotinho. E nessa daí eu comecei a caminhar sonhando com a música já. Sonhando com a música. E daí viemos para São Paulo. Viemos não, trouxeram nós para São Paulo. A família toda, que era grande. 15 irmãos. O meu irmão, que tinha uma dupla sertaneja, chamava Juraci Macito, hoje, aquele tempo ele não era uma dupla ainda. Ele veio para cá trabalhar no banco. E aí buscou a família toda lá em Rinópolis para São Paulo. Viemos morar aqui em Vila Gustavo. E aí eu comecei a sonhar um pouquinho mais alto, porque eu estava em São Paulo. Para mim, São Paulo era São Paulo, como hoje também é São Paulo. Mas eu queria, no fundo mesmo, dentro de mim, eu queria ser cantor. Eu já cantava, mas não era profissionalizado a minha vida ainda. Como cantor, não. Então eu trabalhei, na época, como engraxate, trabalhei também como em supermercado, reposição de mercadorias, recebia sacola lá na frente, era um garoto esforçado para trabalhar. Fui feirante também, trabalhava na feira, naquele tempo a feira tinha armazém e eu trabalhava vendendo óleo, azeite, arroz, feijão, sempre de empregado por japonês. Depois fui trabalhar no supermercado e daí para frente fui caminhando, mas sempre que eu tinha oportunidade, tinha um clubinho ali na Vila Maria, chamado Príncipe do Morro, tinha outro chamado Chavantes. Eu cantava, eu aparecia lá e começava a cantar e a turma falava, você canta bem, vai cantar lá. Eu cantava. A minha alegria, quando eu tinha uma extensão vocal muito grande, eu tinha uma voz forte para cantar,
Então eu participava desses programas, mas mais na intenção de me satisfazer, de me alegrar, como um cantor que não era cantor ainda. Até que o meu irmão começou a trabalhar com o José Fortuna, nas peças de teatro dele. E eu fui trabalhar como publicitário. Na verdade, eu não era um publicitário, eu trabalhava na parte contábil da agência de publicidade. Comecei a trabalhar ali e todo fim de semana cantava num clube, cantava no outro, mas eu nem sonhava que eu poderia me transformar em alguma coisa na música sertaneja, porque eu cantava todo tipo de música. O inglês que era meu, mas eu cantava inglês também, mas era um inglês meu. Eu cantava música popular, cantava samba, cantava tudo que o povo gostava de ouvir. Era um garoto que cantava muito bem. Mas meu irmão me convidou para fazer alguns shows com ele, mas com ele não, com o José Fortuna, que era a Companhia dos Maracanãs. Aliás, era a Companhia Maracanã de Teatro. Aí ele cedeu para o meu irmão usar o nome Companhia dos Maracanãs. E aí, meu irmão me convidou para mim fazer alguns shows com ele. Eu já estava trabalhando na agência de publicidade. Mas eu acho que o artista, porque existe uma coisa com o artista, enquanto ele não é um artista profissional que não aconteceu nada, ele é taxado como vagabundo. Eu era um vagabundo que gostava de cantar, mas eu trabalhava também, né? Só que aí meu irmão me chamou para ir viajar com ele, eu pedi demissão na hora. Por quê? Porque eu gostava de viajar, eu gostava de cantar, fazer peça de teatro. Então eu fui na peça de teatro Voz de Criança, do Zé Fortuna, por exemplo. Eu era um cômico. Às vezes, quando não ia um cômico, que era da companhia de teatro, eu fazia o cômico. Às vezes eu fazia o advogado da peça. Era o galã na época, porque eu já era rapaz, formado, né? Eu era bonitão. Então eu fazia a peça de teatro. E depois da peça a gente fazia o show. Nesse show eu cantava. Naquele tempo eu tinha um nome que eu usava, autorizado pelo Zé Fortuna, aliás, autorizado só não, recomendado por ele, para usar o nome Armando Fortuna, que depois eu vim saber que Armando Fortuna era o filho do Pitangueira, mas que eu poderia usar esse nome para acrescentar na Companhia dos Maracanãs. Aí tinha a dupla do meu irmão, que era Juraci Marcito e Célia Mara Fortuna, e o Armando Fortuna que cantava. Mas aí o meu irmão optou por fazer uma dupla comigo, eu fazendo segunda voz para ele. E continuamos trabalhando ali, fazendo. Gravamos um disco, Juraci e Marcito, eu era o Marcito, o meu irmão o Juraci. Gravamos com Horácio Faustino na gravadora CBS, selo Irapuru. Na época gravou os primeiros sertanejos a gravar na CBS, Marcelo Costa, Valderir e Misael, os veracruzanos Pedro e Paulo e o Juraci e Marcito. Tinha mais um, aliás, Simão e Sabino, que era Jairo e Jair. Mudou para Simão e Sabino na época. Aí comecei a cantar já profissionalizado como Juraci e Marcito. Porém, o disco ficou muito bom, a dupla Juraci e Marcito. Aí eu queria tocar a minha vida com o meu irmão como Juraci e Marcito. Aí meu irmão falou, não, nós vamos continuar fazendo a Companhia dos Maracanãs. Eu falei, não, eu quero continuar como Juraci e Marcito. Esquecer a Companhia dos Maracanãs, que eu respeito muito, mas a minha carreira tem que ser focada na dupla. Aí ele falou, não, mas aí não dá mais. Então aí a gente optou por parar a dupla, porque eu queria isso, ele não queria. Aí consegui que um amigo meu, prefeito de uma cidade de lá de José Bonifácio, uma cidade de próxima a São José do Rio Preto, prefeito que foi meu amigo, meu irmão, meu pai, meu filho, porque eu também dava uns conselhos para ele, mesmo sendo bem mais novo que ele. E eu viajava muito com ele. E ele arrumou uma gravação para mim gravar um disco sozinho. Aí, como é que eu vou fazer? Que nome que eu vou usar? Meu Deus. Eu vou usar Marcito? Não, porque eu não tenho mais dupla. Aí optamos por um nome chamado Renato Bandeira. Era eu. Não aconteceu nada porque começou a tocar nas rádios na época, porque aquele tempo era muito, o disco era bom, as rádios tocavam, né?
Não tinha negócio de jabá, não. Tocava mesmo. Mas aí eu comecei a fazer um showzinho aqui, outro ali. Só que eu resolvi parar porque eu ia casar. E não estava ganhando dinheiro. E aí, para mim, como é que eu sustentar a família? Então eu fui trabalhar. Arrumei um emprego num banco. Porque eu já fui bancário também, no passado. Aí arrumei um emprego no banco. Só que aí, na minha ilusão artística, eu fui na casa do José Fortuna. E falei, José, eu vou parar de cantar. Parar de cantar por quê? Não, porque eu gravei um disco agora, mas eu vou parar de cantar porque eu vou casar e tenho que sustentar a família. E não estou ganhando dinheiro com esse disco. Aí ele falou assim, mas espera aí, deixa eu ouvir seu disco. Aí colocou lá para ouvir o compacto duplo que eu gravei como Renato Bandeira. Ele ouvindo a minha voz, ele falou, espera aí, você viajou na minha companhia, mas você cantava músicas de Agnaldo Timóteo, Sérgio Reis. Essa voz que você está cantando aí é a sua própria voz. E ela tem lágrimas. A sua voz, você é um cara que tem lágrima na voz. É muito bonita. E quem estava com ele? Nesse dia, eu estava esperando ele chegar na casa dele. Ele chegou com o Carlos César, que eu só conhecia de vista. Nunca cantei com ele. Só conhecia ele como um compositor que já era formado, a dupla Carlos César e Zé Fortuna. Eles faziam música, já tinham ganhado festivais com Berrante de Ouro, com Riozinho, Brasil Viola, e tinha muita música gravada com eles. Aí eu falei, mas como é que é isso? Ele falou, você não vai parar de cantar. Eu falei, não, mas eu preciso trabalhar. Ele falou, não, nós vamos defender uma música no festival, Cristiano. Não era Cristiano ainda, era Marcito. Nós vamos defender uma música no festival da Record. E o prêmio lá é um prêmio... Quanto você vai ganhar no banco? Eu falei, 25 mil. Eu ia ser caixa do banco. Então, o prêmio lá é 300 mil. Nós te damos 10% se você participar usando essa voz aí, cantando uma música que nós escrevemos no festival. Eu falei, pensei comigo, peraí, eu vou trabalhar um mês para ganhar 25 mil e vou ganhar cantando uma música 30 mil? Tá do jeito que eu queria. Vou fazer, vamos cantar. Então vamos tentar fazer a dupla aqui para ver se dá certo. O Zé Fortuna falou, canta uma música. Aí a primeira música que veio na mente do Carlos César e do Zé Fortuna foi o Amargurado do Tião Carreiro. O que é feito daqueles beijos que eu te dei. Só que eu não cantava com esse grave, né? Eu fazia a primeira voz. Aí, o que acontece? Apesar de ter feito segunda voz pro meu irmão na dupla Juraci e Marcito, mas eu estava cantando sozinho. Aí, vamos cantar essa música então? E começamos a cantar, eu e o Carlos César aí, com 2 violãozinhos ali, cantando. O que é feito daqueles beijos que eu te dei. E aí tá indo eu na primeira voz. Quando chega no segundo verso que fala, talvez com outros, eu entrei na segunda, sem querer, porque eu era a segunda voz antes. E o Carlos César, como era cantor solo, entrou na primeira. Então bateu certinho o dueto de primeira e segunda em primeira. Eu na primeira, eu na segunda, e assim o Carlos César também. Aí ele falou, poxa, essa dupla ficou boa demais. Canta outra. Cantamos, Boiadeiro Errante. Ficou lindo. Sem nunca ter cantado junto. Canta outra. Vamos cantar Mercedita? Vamos cantar Mercedita. Sucesso de Belmonte Amaraí. Cantamos. Aí o Zé Fortuna falou, não, pelo amor de Deus, você não pode trabalhar, você tem que ser cantor. Eu falei, não, peraí, vamos defender o festival, né? Ele falou, vamos ensaiar a música. Aí me passaram uma música para mim aprender a letra. E ela dizia o seguinte, carreiro vem, beirando matas, cordilheiras, campos e espigões. Era o vai e vem do carreiro. Até então ninguém conhecia a música. Vamos ensaiar. Aí começamos a ensaiar Carlos César e Cristiano, que não tinha nome ainda. Não era esse nome. Era o Carlos César mais um rapaz que chegou ali para cantar. Mas a gente ia ter que estudar um nome. Aí que aconteceu? Nós íamos participar do festival com uma orquestra de violas de Guarulhos, onde tinha 26 violeiros nessa orquestra. 2 deles eu me lembro muito bem que estavam na orquestra, que era Pena Branca e Chavantinho. Ainda era da orquestra de viola de Guarulhos. Aí começamos a ensaiar.
Fizemos um ensaio da música, lendo a letra porque eu não sabia. Só que o Carlos César tinha umas coisas nele que ele sumia. Ele sumia, depois ele vinha e dizia, poxa, eu fui viajar, eu viajei, eu fui lá em Minas Gerais, lá tem um túnel que vai sair no Peru. Ele gostava muito de ufologia, dessas coisas aí, ele sumia. Ele era diferente, o Carlos César realmente não era desse planeta, não. E aí o Zé Fortuna falou para mim, olha, o Carlos César sumiu de novo. Falei, e agora? Você vai defender esse festival sozinho? Falei, tudo bem, vamos defender o festival sozinho, mas e o Carlos César? Não, o Carlos César sumiu. Então, fica com a orquestra. Eu passei um ensaio com a orquestra só, eu falei, não precisa. Eu canto e eles repetem a música, então eu tinha que ensaiar se fosse a dupla, com eles não precisa. Mas vai ficar bom, tá bom. Só que aí apareceu na semana posterior, o Carlos César voltou. Então vamos lá. Aí eu ia encontrar com o Carlos César, a gente cantava ali, cantava. O Vai e Vem do Carreiro, que ninguém conhecia. Aí o Carlos César falou para mim assim, eu vou te levar na gravadora. Vamos comigo? Eu falei, que gravadora? Eu estou gravando com um rapaz aí, chama Micael. Ele tem um selo, Micael Brasil Rural. E eu vou gravar um disco lá. Estou gravando sozinho, não começou ainda a fazer os arranjos. Aí eu falei, vamos lá. Aí fomos lá. Chegamos, o Micael olhou, o que é isso? Eu falei, isso aqui é um rapaz que eu trouxe aqui para nós cantar uma música para você ver. Como é que ficou essa dupla? Aí cantamos. Na época eu me lembro que nós cantamos Para Não Dizer Que Não Falei das Flores. Caminhando e cantando e seguindo. Isso na época era novidade, um dueto cantando isso aí. Aí cantamos Só Deixa o Meu Cariri. Aí quando nós cantamos a Mercedita, o Micael disse, ô Carlos César, acabou a dupla, acabou a sua carreira, o seu disco solo aqui. Por quê? Porque vamos gravar a dupla. Ele falou, a intenção era essa mesmo, o Carlos César disse para ele, que você gostasse da dupla, que eu acho mais viável do que a minha carreira solo. O Carlos César já era consagrado como compositor, junto ao Zé Fortuna. Aí começamos a escolher um repertório para gravar, Carlos César e um rapaz, que era eu. Vamos escolher o nome. Aí eu procurava o nome. Até eu achei legal o meu nome, porque tem muito a ver com Cristo. Cristiano, cristão. Cristiano italiano é cristão. Aí eu falei, vou chamar Cristiano, porque tinha a novela que tinha o Cristiano na época, que usava uma mecha também. Selva de Pedra. Era o Francisco Cuoco, fazia uma peça numa novela, fazia um papel numa novela, que o nome dele parece que era Cristiano Vilhena. Falei, matou, é isso que eu quero. Aí, vamos procurar a imagem para você. Aí, que imagem? Eu tinha um óculos grandão e tinha um cabelo Black Power. Não, esse cabelo não tá certo, não. Cortei o cabelo. Ficou bom. Mas que mais? Um óculos. Botei esse óculos aqui, redondinho. Era outro, mas é igual esse. Ficou bom também. Aí vai lá. Tudo em reuniões formadas, né? Mas nesse meio tempo, a gente já estava escolhendo as músicas para gravar. Sem definição de nome ainda. Mas escolhendo as músicas. Por isso o primeiro disco de Carlos César Cristiano, se não me engano, ali tem 7 regravações. Tem bastante regravação, porque era para... Não dava tempo de nós pegar a música nova e ensaiar. Então, tem muita coisa de Carlos César Fortuna, tem música de Carlos César sozinho, porque a gente estava sempre cantando junto e pegava as músicas e ensaiava para gravar. E pegamos regravações, como 500 Miles, que é 500 milhas, O Homem e a Natureza, Cachoeira, Boiadeira Errante, Mercedita, e por aí vai. Aí, vamos bolar o nome agora. Aí o nome era esse aí que eu queria, Cristiano. Eles não queriam, queria Luciano, queria Juliano. Vamos escolher o Cristiano, por quê? Porque o Carlos César foi um rei, Cristo também foi rei. Então, se Cristo foi rei, eu também quero somar 2 reis num palco. Então, por essa sua explicação, a gente vai aceitar seu nome, Cristiano. Aí ficou o Carlos César Cristiano. Mas e essa imagem sua aí? Vamos dar um jeito nela. Aí eu peguei e fui na casa da minha irmã, a Dó, aqui na Vila Maria, no Jardim Japão, mais especificamente, e falei, ô Dó, faz um trem aqui na minha cabeça.
Naquele tempo, hoje ela é original, mas naquele tempo só tinha 14 fios de cabelo aqui. Aí ela pegou, comprou uma pasta lá, um produto lá e... água oxigenada também. E fez aqui uma mecha no meu cabelo. Falei, nossa, tá igual o ator lá. Mas não tava não. Ficou terrível, ficou amarelado, mas ficou diferente. E eu saía na rua para chegar até a gravadora, que era na Avenida Ipiranga, eu morava já na Vila Maria. Eu saía na rua, a turma ficava me olhando, o que é isso? Esse cara é estranho. Quando eu cheguei na casa do Carlos César, no apartamento, que futuramente se transformou no nosso escritório, era o escritório dele e do Tony D'Amito na época, o Carlos César olhou para mim e falou, acabou. Eu falei, acabou que é a dupla? Ele falou, não, agora não tem mais o que escolher, essa imagem está boa. Vamos para a gravadora. Vamos lá para a gravadora. Aí era duas figuras que pareciam dois ETs andando na rua. Um de cabelo de mecha, amarelada, grandona, um ocrinho, tênis, e o outro com aquela barbona que ele tinha e um chapéuzão. Parecia um Buffalo Bill. E a calça dele tinha uma boca de sino que arrastava no chão. Aqueles dois caras andando na rua com um violão na mão, que o Carlos César andava com o violão dele direto. Desculpa, gente. Aí, fomos lá. Carlos César e Cristiano andando na rua já, gravando o disco, entendeu? Com a imagem, o Micael, quando viu, falou, essa é a imagem. Essa é a dupla que eu preciso, uma imagem diferente, porque cantar diferente vocês já cantam. Mas eu precisava lançar alguém que fosse diferente, porque até então, no meio sertanejo, era-se usado muito, as aparências eram muito igual, camisa xadrez, tudo, era bonito, mas era tudo igual. A forma de cantar também era mais ou menos parecida. E o Carlos César Cristiano chegou cantando diferente, com uma imagem diferente. Era um lenhador americano, que era o Carlos César, e um cowboyzinho do lado dele, sabe? Que no final das contas, esse cowboyzinho, que era eu, para não dizer boyzinho, era taxado como uma figura até meio afeminada, porque eu era magrinho, e tinha aquela mecha, era meio estranho, o pessoal tinha muito preconceito ainda, mas quando a gente abria a boca para cantar, ninguém falava mais nada. E aí a gente começou a curtir essa ideia, tá? Aí terminamos, não podíamos lançar o CD, porque essa música Vai e Vem do Carreiros, nós estávamos ainda defendendo ela no festival. Primeiro festival foi no Pacaembu, foi a semifinal, onde nós ganhamos. Aí, dali do Pacaembu, passava um mês ou dois, não sei, isso foi em junho de 81, íamos para Ibirapuera, se classificasse ali, e classificamos, fomos para Ibirapuera. Chegamos lá, começamos a ensaiar a música no camarim, eu e o Carlão, para cantar, não dava certo. Eu errava a letra, ele errava a letra, eu falei, e agora, o que nós vamos fazer? Ele falou, vamos fazer o seguinte, você canta para você e eu canto para mim. Porque quando eu canto sozinho não é. Eu falei, eu também não. Então você vai cantar sozinho em primeira voz, eu vou cantar sozinho em segunda. Eu não vou ficar ligado em você, não. Vamos ver se dá certo isso. E deu certo, gente. Nós cantamos, não erramos a letra em nada. O corpo de jurado ficaram... Bom, deu a nota máxima para o Carlos César Cristiano. Nós ganhamos aquele festival como melhor letra, melhor melodia, dupla mais afinada, melhor interpretação e melhor visual, porque além do Carlos César Cristiano tinha a Orquestra de Viola de Guarulhos conosco. Então o palco ficou cheio, com visual bonito. E nós ganhamos os 5 itens. Os 5 itens foi de Carlos César Cristiano. E o José Fortuna também, que era o compositor da música. Aí mudou toda a história daquele menino que começou em Piacatu, nasceu em Piacatu, começou a sonhar em ser cantor em Rinópolis. Em São Paulo ele tentou ser publicitário, mas a veia musical falou mais alto, apareceram oportunidades, e dali vai para cá, vai para lá, canta sozinho, tenta gravar, gravei com meu irmão, gravei sozinho,
mas sempre naquela esperança que ainda poderia acontecer. Naquele tempo, hoje eu conheço que existe o poder do pensamento humano, a força do querer. O querer é o poder. Eu não tinha noção dessas coisas. Quando eles me disseram, você ganha 30 mil se nós ganharmos o festival. Em nenhum momento eu pensei que poderia perder o emprego, a noiva, que eu perdi mesmo, que ela falou, se cantando não vai dar certo para nós não, acabou o noivado. Acabou tudo. Mas eu não pensei nisso na época. Eu só pensei que eu ia ganhar. Então, na minha mente, eu já tinha ganho aqueles 30 mil. Na minha mente, eu já tinha ganho aquele festival. Então, esse é o poder do pensamento humano. É a força de vontade, é a fé. Fé é aquilo que você não vê e já existe na sua mente. Isso é bíblico, né? Então, o cantor que era garoto cresceu, engordei, né? Mas mudou totalmente a minha vida. Graças a Deus. Aí foi só estrada, muito circo. A gente cantou muito em circo, sempre com uma música estourada, porque aí a gente pôde lançar o disco. A gente estava fazendo o disco com o Vai e Vem do Carreiro incluído nela, mas não podia lançar porque no festival que nós defendíamos, o Vai e Vem do Carreiro, não poderia ter música já gravada, tinha que ser inédita. E ela era inédita, mas se saísse o disco já não era. Aí quando nós ganhamos o festival, o Micael, que investiu tudo na carreira de Carlos César Cristiano. Ali foi assim, José Fortuna acreditou, apadrinhou, e o Micael acreditou, apadrinhou e gravou. Então, porque o Micael ele investiu tudo que ele tinha para lançar o Carlos César Cristiano. Aí se formou uma parceria com o Micael Fermata, que era a RGE Fermata na época, e aí o Carlos César Cristiano fez todos os programas que tinha na época. Na época tinha Bozo, Mostre Franco Show, Musicamp, tudo. Tudo que tinha de programa sertanejo, nós fizemos. A dupla era tão gostoso quando eu andava na rua, ainda é gostoso quando eu ando na rua, ainda continua sendo legal, mas era muito legal quando a gente parava para pedir uma informação, que naquele tempo não tinha GPS ainda, pedia uma informação onde ficava a rua tal, o camarada tirava o fone de ouvido, olhava, eu não acredito que é vocês, estou ouvindo vocês aqui, para vocês verem como o Carlos César Cristiano estava sendo executado nas rádios. A gente perguntava para um, eu conheço sua voz, mas como conhece minha voz? Falando, já dá para saber, eu vejo vocês falando na rádio, vocês é o Carlos César Cristiano. Isso me dava o maior prazer. A dupla era fácil de identificar pela imagem, pela voz também, cantando ou falando. Então foi uma dupla diferente que mudou a minha vida, mudou. Até teve uma pessoa que falou, um grande poeta, compositor, mestre, falou um dia lá em José Bonifácio. Esse poeta chama-se Dino Franco. Numa reunião onde estávamos na casa do prefeito José Bonifácio, João Félix de Mendonça, o Dino Franco disse para todos os violeiros que estavam ali conosco, tinha muitos ali, amigos, Gilio e Léo, estava lá o Zeca, da dupla Zique Zeca, e outros cantores, Amantes do Luar, e muitos cantores, ele disse, a música sertaneja, tchô, que ele falava sempre assim, o Dino Franco, tchô, a música sertaneja é antes de Carlos César Cristiano e depois de Carlos César Cristiano, porque eles mudaram totalmente o contexto para melhor, não estragaram a música sertaneja, mudaram para melhor. Aquilo me deixou muito feliz, porque eu era um garoto que sem experiência nenhuma, escutar de um mestre, Dino Franco, falar isso aí e todo mundo concordar. Bastava ela para apenas um sinal, pra se ouvir gemer cocão dentro do bar e os bois tirando o carro do terrível Pantanal. Somente a moça boiada obedecia, sem o seu grito. Nós gravamos 7 CDs, incluindo LP e CD, né? São 7. Por quê? 20 anos de dupla, por que gravou só 7? Era para ter gravado 20. Que o normal que toda dupla fazia era gravar um LP por ano. Ou depois um CD por ano. Nós não tínhamos esse hábito. A gente gostava de gravar um disco, escolhia muito bem o repertório
E a música era boa, a gente gravava. Se a música nós não pudéssemos fazer diferente de uma regravação, por exemplo, como nós íamos gravar Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, Faz um Homem Gemer Sem Sentir Dor. Esse é o nome da música. É muito comprido, mas esse é o nome dela. A Melinha gravou essa música. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor. Aquilo ficou um dueto sensacional. Só que a gente foi ouvir a gravação original, tinha orquestra de câmara, estava muito rica. Aí o Carlos César me disse, olha, nós não vamos fazer nem diferente e nem melhor. Igual, muito menos. Eu falei, então vamos tirar do disco. Ele falou, então vamos tirar do disco. Porque para não fazer igual, nós não vamos fazer. Para não melhorar, o que vai acrescentar nós gravarmos? Fazer diferente, nós vamos estragar a música. Então, não é assim. Então teve umas coisas que a gente mudou em algumas nuances de voz, no Boiadeiro Errante, na Mercedita, para se criar alguma coisa, para não ficar na igual daquela que a primeira dupla que gravou. Então a gente criou alguma coisa, mas valeu a pena. Agora tinha música que a gente tirava. Então a gente procurava fazer o melhor, para oferecer o melhor para aqueles que fizeram a nossa carreira, que é o público que nos consagrou. Então a gente gravava um CD, às vezes ficava 2 anos sem gravar. Então foi isso que demorou de fazer, foi isso que só fizemos 7 LPs, 7 CDs, na verdade somando tudo dá 7, né? O primeiro CD nosso foi o primeiro CD na música sertaneja. Cristiane Ralph e Carlos César Cristiano. Foi o primeiro CD, em 88. Então, até então era só LP, né? Então, aí hoje tem tudo em CD, tá? YouTube, tudo, né? Já está tudo diferente hoje. Mas a verdade é que nós fizemos um trabalho muito bonito que me dá muito orgulho. Esse tempinho atrás, uma pessoa me disse no Facebook ou no YouTube, não sei, ou no Instagram, aliás, pena que o Cristiano vive do passado. Isso é uma pena. Ela está enganada, essa pessoa. Porque eu tenho um passado que me dá de presente, no presente, um futuro promissor e esperançoso e maravilhoso. É o que me sustenta, é a minha bandeira. Por que nosso país vai trocar de bandeira? Se a bandeira dele é linda, maravilhosa. Por que eu vou trocar a minha bandeira se eu tenho a bandeira chamada Carlos César Cristiano? E vai e vem do Carreiro. E hoje, Pedra 90, Moça Caminhoneira, muitas músicas. Então eu não vivo do passado, entendeu? Eu trabalho em cima do meu passado, mas fazendo algo para o meu futuro. Porque cantar é o dom que Deus me deu. Hoje eu sou contratado para shows. A turma espera que eu vá cantar as músicas do Carlos César Cristiano. Então, por que eu vou renegar o meu passado? Se me contratam pelo que eu fiz no meu passado. Então, é lógico que no show é o Carlos César Cristiano cantado pelo Cristiano e algum companheiro que eu levo de convidado, a minha banda, entendeu? Porque, infelizmente, meu parceiro se foi. Ele não suportou, não aguentou a enfermidade que estava correndo ele, tanto que ele faleceu de falência múltipla dos órgãos. E nós tínhamos na época 60 shows que nós estávamos cumprindo. Um contrato de 60 shows com uma empresa só. Fizemos 11, mas infelizmente no ano de 2002 ele não aguentou. A gente teve que parar porque ele foi embora. Nós estávamos contratados pela Atração para gravar as músicas que estavam na Continental, Warner, e um LP de música eletrônica de regravações, outro LP de música eletrônica de músicas inéditas, e um chamado 20 anos de Carlos César Cristiano, que era acústico, onde nós tínhamos ali muita música bonita, inclusive o Vai e Vem do Carreiro, a Mercedita em castelhano, Sukiyaki, é uma música muito bonita, Onikana Okore. Ninguém nunca tinha ouvido e nem eu ouvi, e nem ouviu, infelizmente, a dupla sertaneja cantando uma música dessa.
Como uma onda, aí Travessia, Viola Enluarada, nós íamos cantar também, estava ensaiado já o disco, mas o Carlos César não suportou, não aguentou. Infelizmente ele foi embora antes de terminarmos o disco. Mas aí vinha outra situação. Tinha lá 49 shows para ser cumprido. A empresa me contratou a dupla. Aí ela falou, você vai fazer sozinho os 49 shows. Aí eu peguei a minha banda, que tocava para o Carlos César Cristiano, e vamos fazer o show. Comecei a fazer em Jaguariúna, o primeiro show. Só que aí eu estava tão impressionado com a perda do meu parceiro, estava tão impressionado com a ausência do Carlos César, que no camarim eu vi a imagem dele na minha frente, dando risada para mim, todo feliz. Eu sei que foi uma imagem que eu vi, sabe? Mas aquilo me deixou meio sensível, meio arrepiado. Eu subi na escadaria do trio elétrico e falei, me chama logo aí, me chama. Aí meu filho era o líder da banda na época, me chamou para me cantar já, e eu cantei e terminou. Falei, por que o senhor pediu para chamar o senhor rápido? Porque o Carlos César estava lá embaixo. Ah, pai, que é isso? Né? Estava lá embaixo. Então, e daquele dia para frente eu não tive mais condição de cumprir, de fazer os outros shows. A empresa me chamou e falou, nós vamos te pagar os shows, a sua parte, né? Nós vamos pagar você, mas se você está dizendo que não tem condição, foi muito legal comigo, me pagaram, mas eu não fui legal comigo. Por quê? Porque me causou isso 3 anos de depressão. Eu mudei para uma chácara, lá em Mogi de Guaçu. Ficamos na chácara, eu, a família, minha família suportou tudo, sabe? Comigo ali. Quando chovia, para mim era uma beleza, porque eu não precisava sair da chácara. Eu queria ficar lá, vegetando. Eu não tinha coragem mais de subir num palco. Com certeza, e a veia musical é maior, que eu andei fazendo algumas músicas lá na chácara, que Leandro e Leonardo gravou, Bruno e Marrone gravou, outras duplas de outras gravaram, César e Paulinho, Donizete gravou, muitas duplas, desculpa se eu esqueci o nome aqui de algumas, mas muitos amigos meus gravaram música minha. Mas muita coisa foi feita na chácara, nessa época depressiva que eu estava. Inclusive, eu não tinha coragem para nada, mas para fazer música eu estava ali pronto. Aí fazia uma música, mostrava, tal, vinha em São Paulo no hotel, ficava no hotel aí, que eu morava no interior. Torcendo para ninguém tocar a campainha, não aparecer ninguém no quarto. Eu ficava ali, porque quando eu encontrava um lá no restaurante do hotel, eu falava da música, mostrava isso, gostava e gravava. É Nisso Que Dá uma delas. Tem 37 regravações. Eu não sou um compositor de sucessos, de muito sucesso, que aquela música, por exemplo, estourou, como Fio de Cabelo, que é do Darcy Rossi e Marciano, não é minha. Mas eu não tenho uma música assim. Mas eu tenho músicas como Sérgio Reis gravou, Vida Violeira. São músicas que foi título do CD dele, é título do CD, Vida Violeira do Sérgio Reis. Então eu tenho essas músicas que me satisfazem, que me mantêm até hoje, Leandro Leonardo, Bruno Marrone, meus amigos, mas a carreira solo não é tão fácil. Principalmente quando você não tem um investimento para te levantar. Eu estava sozinho. Mas mesmo assim, a Atração gravadora, na direção do Wilson Souto, me gravou o disco. Fez um belo disco comigo, chamado Trem Ajeitado, que é o nome de uma música que eu fiz, onde eu gravei Carreiro Vai, Saudade Vem, que é uma homenagem que eu fiz para o meu Carlos César, meu amigo, meu irmão, meu parceiro e único. Depois, falei de parceiro e único, eu cheguei a formar uma outra dupla. Carlos César Cristiano, nova formação. Excelente dupla. Lembrava muito a primeira. Mas não deu certo. Não deu certo, porque eu sempre via o Carlos César do meu lado. Eu acho que eu não nasci para colocar outro no lugar dele, entendeu? Então eu colocava outro ao meu lado, mas no lugar do Carlos César eu nunca coloquei ninguém. E tanto que não deu certo. Então hoje
eu tenho o meu trabalho solo, que é contratado sobre a base de Carlos César Cristiano. Claro que nesse show de Cristiano César, esse César eu adotei para homenagear o meu parceiro Carlos César. Então ficou Cristiano César. Foi intencional isso daí. E hoje no meu show, eu não canto só ele. Vocês devem perceber que até falando a minha voz está mais grave do que aquele tempo que eu cantava com o Carlos César. Então, hoje eu canto nos shows, sempre acompanhado por um backing vocal, sempre um amigo que está fazendo a parceria, sempre os amigos que, graças a Deus, o Carlos César Cristiano tem um repertório que muita gente conhece tudo. E aí, tem os amigos que cantam e cantam muito, que vai no meu show e acaba subindo no palco cantando comigo. Então fica um show intimista, gostoso de fazer, porque ali eu canto Tião Carreiro e Pardinho, canto Ronaldo Viola e Praiano, ou Ronaldo Viola e João Carvalho, que seja, mas sempre lembrando o primeiro nome. Canto músicas de Milionários é Rico, sempre em dueto. E claro, canto Carlos César Cristiano, né? O meu show, ele sempre abre com o Boiadeiro Errante, que foi um dos sucessos de Carlos César Cristiano de 81 para cá. Porque no passado ele foi gravado por a grande e excelente dupla Liu e Léo, que, por sinal, participou de alguns discos de Carlos César Cristiano, fazendo no refrão um backing vocal para nós. Então, tem muita gente boa, produções de Terry Winter, produção do Chico Valente, que era o Terry Winter, teve Maestro Oscar Safuan. Então, a gente fez muito para a música sertaneja, mas a música sertaneja também nos deu muito, sabe? Muita alegria, muita satisfação, muito prazer, porque é o que a gente curte. Então, hoje eu vim aqui contar esse pouquinho da minha história, porque se eu contar tudo, o pessoal aqui vai dormir. E vocês não vão aguentar ver eu muito tempo, não. Mas vai ter uma próxima onde eu conto o resto. Mas o principal da dupla Carlos César Cristiano e de hoje, Cristiano César, que está seguindo uma carreira solo, contando com o apoio de todos vocês que estão vendo nessa hora, tá? A gente está aí trabalhando, batalhando. Tem o meu Facebook, Cristiano César, tem o meu Instagram, Cristiano César Carreiro, tem tudo que é plataforma, Spotify, Deezer, tem música nossa aí, tá? O canal do YouTube de Cristiano César também. Procura a gente lá. Continua dando esse mesmo apoio que você deu para o Carlos César Cristiano. Você, talvez, nasceu quando a dupla nasceu. Está começando agora, mas seu pai e sua mãe falou de nós para você. Se você gostou, se você gosta, continua dando essa força, que a gente vai continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo tudo o que há de melhor para a música sertaneja e para você ouvir, tá bom? Porque você é o que há de melhor para mim, tá bom? Então fica aqui meu agradecimento por essa paciência de vocês, de ouvir até aqui. E até uma próxima vez, se Deus quiser. E Ele quer, viu? Ei, que bacana, hein? E você vê, ó, naquela época já se preocupava, as grandes empresas já se preocupavam com a imagem, com o nome, né? Então fica a dica aí para nós que vivemos dessa arte e temos que trabalhar para manter tudo isso. Que o grande arquiteto do universo os ilumine e guarde, continue guardando, né? Até mais!